Gratos pais, irmãos, vamos mais uma vez tratarmos do nosso tema, né, de todo o coração. Eu espero que você tenha acompanhado os últimos estudos e esse é o motivo de estarmos aqui gravando mais um vídeo para que nós possamos analisar o tema de hoje, que tem como subtítulo Uma Chamada Radical. Então, de todo o coração, está chegando ao fim da sua série. E esperamos que você esteja desfrutando e aprendendo bastante com as pregações, né, com essas ministrações que nós temos feito nas nossas células. Então, na primeira semana, nós afirmamos que a chave para vivermos o plano de Deus é buscá-lo de todo o coração, conforme Jeremias 29:13, que diz: Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Jeremias 29:13. Então, obtemos o melhor de Deus oferecendo o nosso melhor. A rendição total foi o que aprendemos com a visita do profeta Jeremias lá na casa do oleiro, né? Onde ele pôde perceber pela instrumentalidade de Deus diante daquilo que ele via, de que há uma possibilidade de nós, seres humanos, nos tornarmos melhor se de todo o coração nos entregarmos na mão de Deus para que ele faça, evidentemente, a obra de nos transformar. Toda a honra e toda a glória pertence a Deus, né? Então tem que ter uma rendição total. Aprendemos isso lá na casa do oleiro, em Jeremias 18. Na segunda semana, então, nós fomos desafiados a abrir a porta de nosso coração para Jesus entrar, e vimos como Zaqueu foi transformado quando Jesus entrou em sua casa, não só na casa física, evidentemente, mas na sua casa, o corpo, o templo do Espírito Santo, que ali foi tocado. E então Zaqueu passou a mudar suas atitudes de vida, né? Fazendo com que os seus erros, né, diante da sua profissão da época de coletor de impostos, fosse evidenciada pelas suas palavras, e ele mostrou uma transformação em dizer que daria metade do que possuía aos pobres e devolveria 4 vezes mais aquilo que ele havia, de alguma forma irregular, retirado de pessoas. E isso era uma lei, né, que já existia, de devolver 4 vezes mais. Ele estava dizendo com isso que ele queria cumprir a vontade de Deus. E na semana passada, né, nós vimos a adoração radical, né, vimos o exemplo de uma mulher que adorou Jesus de todo o coração quando o Senhor estava na casa do Simão. Então era Jesus na casa de Simão, e fomos desafiados a adorar radicalmente e a celebrar Jesus, não é verdade? Aquela mulher é uma demonstração de que ela realmente queria uma transformação na sua vida e ela agiu sem nenhum impedimento diante de Jesus para ungir os seus pés e para se prostrar, né? E daquela forma, então, ela pôde nos ensinar o quanto é importante nós nos dedicarmos a Jesus em adoração. Então, em resumo, como a igreja, como os discípulos de Jesus, nós buscamos a Deus de todo o coração, né? Abrimos o coração para Ele, entrar e reinar e oferecemos sempre a Deus uma adoração radical. Hoje veremos que há um chamado radical de Deus para nós, tá? Então, o tema de hoje, o subtítulo é Uma Chamada Radical, tá? Um livro que se tornou um clássico na literatura cristã e que todos deveriam ler Em seus passos, o que faria Jesus? É uma pergunta, né? De Charles Sheldon, publicado pela primeira vez em 1896, né, nos Estados Unidos. O fascinante livro apresenta a história de um pastor que entra em crise pessoal após ter recebido um homem pobre e necessitado na sua igreja. Ele acabou não tratando o estranho pedinte de maneira amorosa e acolhedora, que deveria, e questionando-se mais tarde pela maneira como agiu, entrou em crise, né? Então chega ali uma pessoa pedinte e ele não o trata bem. E entrou em crise, avaliando-se. O pastor passou a se perguntar o que Jesus teria feito se estivesse no meu lugar. Aquele episódio o levou a questionar profundamente seus valores, seu modo de vida e as suas prioridades. Tocado por Deus, o pastor então resolveu desafiar a si mesmo
e a toda a sua igreja se comprometerem durante um ano inteiro a não fazer nada sem antes perguntar: que faria Jesus em meu lugar? O livro conta que seguir os passos de Jesus radicalmente trouxe grande alegria e vitória a muitos cristãos, mas também causou incompreensões, conflitos e até sofrimentos para alguns. Afinal, ah, tal decisão significava uma total dedicação de tempo, bens materiais, talentos e carreiras pelo amor a Cristo e as pessoas. Até hoje, esse livro desafia os cristãos a seguirem os passos de Cristo, em toda e qualquer situação. É um apelo dramático para que voltemos a um cristianismo radical, seguindo os passos de Cristo, custe o que custar. Então aí o chamado, né? Quem aqui, né? Você já leu esse livro, né? Se já leu, o que aprendeu e o que mais te tocou? E se não leu, aí fica uma sugestão, né? A seguir, seguir nós podemos ver que eles, ao lerem aquele livro, mudaram, aliás, as pessoas, muitas delas, né, testemunham que ao ler esse livro, elas se transformaram na sua prática de vida cristã. Talvez nós precisamos realmente buscar essa mudança, né? E em seus passos, o que faria Jesus, né? O que Jesus faria se viesse à sua vida, né? Ou se ele vivesse a sua vida no seu ambiente do trabalho, no seu trabalho, nos seus relacionamentos? Como seria essa expressão se você realmente seguisse os passos de Jesus? Mas peraí, para mim saber quais seriam os passos, nós temos que aprender, né? Então nós vamos trabalhar justamente sobre isso hoje. Vamos ver quais seriam os 4 pontos importantes para seguirmos os passos de Jesus, né? E o que você acha que mudaria nas várias facetas de sua vida? Que impacto e decisão de agir 100% como Jesus causaria na sua vida e na vida dos que estão ao seu entorno, né? Seus familiares, amigos e conhecidos? Ao desenrolar da história desse livro, descreve como uma cidade inteira foi revolucionada a partir daquele simples ou daquela simples reflexão antes de agir. A evidente mudança de comportamento dos crentes daquela igreja, ao passar e agir como Jesus agiria, chacoalhou o município inteiro. Qual é a pergunta que nos vem, então? Qual seria o impacto da sociedade de hoje se cada um de nós, de fato, passássemos a viver e agir como Jesus? Vamos lá, aprofunde o máximo possível dessa conversa, né? Dessa pergunta. Que impacto nós causaríamos se vivêssemos e agíssemos como Jesus em tudo e em todo lugar? Então, esse romance do Charles Shaw não é diferente da forma como a Bíblia nos ensina e desafia a viver. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo afirma a necessidade do cristão abandonar o velho comportamento, imitar a Cristo em sua conduta e a viver como Cristo viveria em cada situação da vida. Então vamos ler a exortação do apóstolo Paulo, que se encontra lá em Efésios 4, do versículo 17 ao 24. E diz assim: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Efésios 4, 17 e 24. Observe a frase. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Cristo é o nosso modelo e nosso padrão. Ser cristão é ser transformado cada vez mais numa pessoa parecida com o Mestre.
Paulo faz aqui uma importante definição. Não podemos apenas aprender sobre Cristo, mas precisamos aprender de Cristo. Ouvir e aprender acerca de Jesus gera informação sobre quem ele é, mas mera informação não transforma ninguém, não é verdade? Alguém pode saber muitas coisas sobre Jesus e nem ser salvo. Aprender de Cristo significa ter um estreito relacionamento com Ele, andar com Ele, imitá-lo e reproduzir em sua vida a imagem e o comportamento de Jesus. E aí nós vamos conhecer a Cristo verdadeiramente quando buscarmos de todo o coração. Como Jeremias assim nos fala na 29:13. Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida e quer que nos dar esperança em um futuro, mas a chave para vivermos seu plano é buscá-lo de todo o coração. Essa é a chave. O apóstolo Pedro, um dos principais líderes da igreja primitiva, orientava os novos discípulos a andarem nos passos do seu Senhor. Veja o que ele escreveu lá em 1 Pedro 2:21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então, esse livro do Sheldon, lá escrito em 1896, já estava ali registrado por Pedro também, essa ênfase de seguir os passos de Jesus, né? Então, o apóstolo João também tinha nessa mesma ênfase, ele escreveu, né? Tinha essa mesma ênfase. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João 2:6. Em outras palavras, se dissermos, né, que se nos dizemos cristãos, temos que ser semelhantes a Cristo, né? Todos deveriam imitar a Cristo. Afinal, cristão tem como uma palavra sua essência imitadores ou parecidos, idênticos, não perfeitos como Cristo, mas aqueles que imitam o Senhor, o seu mestre. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, e assim tornaram-se modelos para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Isso Paulo escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. Né? Então, aqueles irmãos já estavam vivendo dessa forma, andando como Jesus andou e se tornaram, então, exemplo, modelo. Jesus é o padrão e o modelo. Ele quer transferir seu estilo de vida e comportamento para a nossa vida. Foi o nosso Senhor Jesus que disse: Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Mateus 11:29. Jesus deixa bem claro o seu desejo, né? Como é o mestre, assim também deve ser os seus discípulos. Cristo é o nosso alvo. Ser como ele foi, enquanto viveu entre nós, é a nossa meta de crescimento. Enquanto Jesus estava nessa esfera de vida, ele deixou esse exemplo de vida no padrão humano. Então vamos lá. A primeira base que nós temos aqui, bíblica, para o chamado, né, para sermos chamados semelhantes a Cristo. Vamos ler então um texto muito significativo, ou alguns textos significativos que deveríamos decorar e guardar no coração. O primeiro está em Romanos 8:29, que diz assim: Pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus predestinou seu povo para ser conforme a imagem do seu filho, ou seja, tornar-se semelhante a Jesus. Todos sabemos que Adão, ao cair, perdeu muito da imagem e semelhança divina conforme a qual foi criado. Então, Deus, todavia, restaurou em Cristo. Então, desde sempre, o propósito eterno de Deus para nos tornar nos semelhantes a Jesus. Desde o começo, esse é o propósito eterno de Deus, nos tornarmos semelhantes a Jesus. O segundo texto bíblico que nós temos é 2 Coríntios 3:18, que diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo o Senhor, o Espírito. Portanto, é pelo Espírito Santo que habita em nós que somos transformados de glória em glória. Aquilo que era o desejo de Deus começa a acontecer agora, na história de cada crente, a partir do momento em que o Espírito Santo passa a habitar nele e vai nos transformando a cada dia, de experiência em experiência, segundo o modelo que é Jesus. Em 1 João 3:2,
nos diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele e porque haveremos de vê-lo como ele é. Esse dia há de chegar. Não sabemos em detalhe como seremos no último dia, mas o que de fato sabemos é que seremos semelhantes a Cristo. Não precisamos saber de mais nada além disso. Contemplamos-nos em conhecer a verdade maravilhosa que estamos ou que estaremos com Cristo e seremos semelhantes a Ele eternamente. Aí vem uma pergunta, né? O que você observou de mais importante nesses três versos, ou três versículos? O que eles têm em comum? O que eles têm de diferente? Então, esses versos têm em comum o propósito de Deus em nos transformar para sermos semelhantes a Jesus. Então, ele tem em comum nos tornar semelhante a Jesus. A diferença é que cada um fala de uma perspectiva diferente. Se você reparou, um falou do passado, um falou do presente e outro falou do futuro. O primeiro fala que no passado, desde sempre, Deus nos planejou para sermos como Jesus. O segundo fala do presente, em que, se já nascemos de novo, estamos sendo transformados pelo Espírito Santo, né, em glória em glória. E o terceiro fala do futuro, garantindo-nos que um dia estaremos com Cristo e seremos semelhantes a Ele. Ou seja, a base bíblica para nos tornarmos semelhantes a Cristo é o fato de que este é o propósito de Deus para o seu povo. Esse é o propósito de Deus, nos tornarmos semelhantes a Jesus. Mas então, em que devemos ser semelhantes a Cristo? Algumas pessoas podem ficar confusas com essa ideia de que devemos ser semelhantes a Jesus, pois como conseguiremos alcançar esse nível? Afinal, Jesus é Deus e a sua encarnação foi um milagre único e impossível de ser reproduzido em nós, né? É verdade que a encarnação foi um evento único no sentido de que o Filho de Deus se revestiu de nossa humanidade uma só vez e para sempre. Mas, em outro sentido, a Bíblia nos diz que todos nós fomos chamados a ter o mesmo caráter e a mesma atitude de Jesus enquanto esteve em nossa terra. Por isso, Paulo diz em Filipenses 2, 5, 8: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, precisamos ser semelhantes a Cristo em sua admirável humildade, não é verdade? Como já lemos em Mateus 11, 29, tome sobre vocês o meu jugo e aprende de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Jesus nos chama não apenas para a salvação, mas também para o discipulado. Ele nos chama não para aprendermos regras, mas para aprendermos dele. Ele é o modelo e podemos ser como ele. Jesus é manso, humilde, ele não condena, mas perdoa, ele não esmaga, ele alivia, ele restaura o caído, leva o abatido e põe em pé e o prostrado. É assim que ele faz, e nós podemos fazer o mesmo. Precisamos também ser semelhantes a Cristo em sua prontidão de servir. Ele veio do céu e tornou-se como um de nós e assumiu a sua vida ao serviço e amor, de serviço e amor. Então, o maior exemplo disso podemos ver em João 13, o versículo 4 e o 5, e diz assim: Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou a toalha em volta de sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Ao terminar, retornou ao seu lugar e disse-lhe: Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Em sua cultura, isso que Jesus fez era a função de um escravo. Nós devemos aplicar seu exemplo, nos dispondo a fazer o que for necessário para servir e amar as pessoas, um desafio radical, numa época de tanto orgulho e egoísmo, tanta luta pelos meus direitos, né? Então ali, o exemplo de Jesus de lavar os pés não era a prática em si de lavar os pés um dos outros, mas sim de ser humilde suficientemente, se for necessário, literalmente lavar os pés, né, daquele que está acamado, enfermo e que não tem essa condição, também podemos fazê-lo.
mas acima de tudo é ser servo um dos outros, porque o que serve para um vai ser servido, evidentemente, em algum momento por outro. Essa é a lei de plantar e colher, né? Então temos de ser semelhante a Cristo também em seu amor, né? Então nós já vimos aqui que devemos ser semelhante a Cristo, né, na sua atitude, semelhante a Cristo na sua admirável humildade, na sua prontidão em servir, e agora temos que ser semelhantes a Cristo também em seu amor. Vamos recordar Efésios 5:2? Vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo nos chama a andarmos em amor, um mandamento no sentido de que toda a nossa conduta seja caracterizada pelo amor, mas também nos conclama a sermos semelhantes a Cristo em sua morte e amarmos como o mesmo amor que ele fez com que se doasse altruistamente por nós no Calvário. Então precisamos sempre nos lembrar que não existe amor sem servir e sem se sacrificar pelos outros, né? Não existe. O amor é verbo, é ação. Ele promove sentimentos, mas ele não é um sentimento. Ele é um agir. Então precisamos ser semelhante a Cristo em sua missão. Em João 17:18, orando, Jesus disse: Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, referindo-se a nós. E na comissão de João 20:21, Jesus disse: Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, essas palavras significam que a missão dos discípulos no mundo deveria ser semelhante à do próprio Cristo. Do mesmo modo como Cristo entrou em nosso mundo, nós também devemos entrar no mundo, entre aspas aí, né? Das outras pessoas e em amor, mostrando-lhe o caminho que já encontramos. Alguém já disse que somente à medida que sairmos e nos colocarmos com compaixão amorosa do lado de dentro das dúvidas do duvidoso, das indagações do indagador e da solidão dos que se perdeu no caminho, é que poderemos afirmar e recomendar a fé que professamos. Então tem que ter empatia pelas pessoas, saber que o seu sofrimento é difícil, né? Evidentemente, sabendo disso, saber como testemunhar do amor de Cristo, a fé que nós temos em Jesus transformador e aquele que ameniza, mesmo nas dores, a nossa vida. Estas são as quatro principais formas de sermos conforme a imagem de Cristo: em sua humildade, seu serviço, seu amor e sua missão. Provavelmente, muitos de nossos esforços evangelísticos fracassam simplesmente porque não somos tão parecidos com Cristo que anunciamos. Somos chamados para sermos testemunhos de Jesus nesse mundo, e isso implica que temos de ser coerentes com aquilo que falamos, né? Não basta falar, mas precisa viver e ser. Para concluirmos, o chamado mais radical da Bíblia é que devemos buscar de todo o coração, tá? Esse é o chamado radical da Bíblia. E é o de sermos semelhantes a Jesus. Mas será que isso é alcançável? Por nossas próprias forças, é evidente que não. Mas Deus nos deu o seu Santo Espírito para habitar em nós e nos transformar de dentro para fora. Quando o Espírito Santo puder entrar e habitar plenamente em cada um de nós, então seremos capazes de viver a vida como a de Jesus. O propósito de Deus é de nos tornarmos semelhantes a Cristo, e de modo como Deus nos torna semelhante ao seu Filho, e enchendo-nos do seu Espírito Santo. Em outras palavras, toda a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão empenhados em nos transformar e moldar em nós o tipo de cristão segundo o coração de Deus. E esse é seu plano maior para cada um de nós. Nós o alcançaremos quando o buscarmos de todo o coração. Que a reprodução da sua imagem, do seu caráter, encontre lugar em nosso viver. Que por caminhar tão perto, tornemos-nos como ele é, né? Que nós possamos, queridos, viver realmente essa palavra na nossa vida, né? Essa humildade tão importante para que as pessoas percebam que nós estamos ali para ser semelhante a Jesus, né? Que o nosso serviço seja visto, ajudar as pessoas, né? Que o nosso amor seja saliente,
e que a missão de levar pessoas a conhecerem Jesus para aí então se tornarem filhos de Deus, né? Muita gente tem esse engano, achando que todos são filhos de Deus, mas na verdade todos são criaturas de Deus e só são filhos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador, segundo o escrito de João, capítulo 1, versículo 12, 11 e 12 ali, onde ele diz que ele veio para os seus o rejeitaram, mas a todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, né? Então, que nós possamos pedir a Deus de todo o coração que Ele faça de nós uma transformação de dentro para fora, né? E que dessa forma nós possamos impactar as pessoas, como aconteceu lá no, na história, né? É, desse livro maravilhoso, né? Em seus passos, o que faria Jesus, né? O que você tem feito? Tem buscado isso? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar então e pedir que Deus nos abençoe a viver uma vida plena na Sua presença e também, evidentemente, em adoração, em confissão e em súplica, possamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, te agradecemos pela grandeza do Senhor, por esse plano maravilhoso de salvação através de Cristo Jesus. Há um ato maravilhoso que perpetua-se, Senhor Deus, em meio à sociedade. Até os mais incrédulos, Senhor Deus, vão te concordar que houve um Cristo sobre essa terra, ungido, que mudou, Senhor Deus, a maneira de pensar e agir das pessoas. Por isso, Pai, nós te louvamos por essa grandeza, por esse impacto que causou a tua vinda sobre esse mundo e também pela salvação, assim, originada pela cruz do Calvário, naquele momento em que ele derramou seu sangue para a remissão dos pecados de todo aquele que crê. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, também, porque quando erramos, falhamos, quando deixamos de ser, Senhor Deus, aquilo que a tua palavra nos ensina, nós podemos voltar ao Senhor e podemos confessar que precisamos aprender mais, podemos confessar que estamos fazendo algo errado e o Senhor, como um Pai amoroso, nos perdoa e nos dá, Senhor Deus, a oportunidade de regenerarmos e vivermos a tua vontade. Pai, também quero suplicar, Pai, pela vida de cada um dessa célula, Pai, desse momento de encontro que temos, que o Senhor abençoe cada um, Pai. Eu sei que cada um tem sua luta, suas mazelas, suas dificuldades. Todos nós temos. Isso é inevitável, porque o pecado, Senhor Deus, corroeu a natureza e ela geme, Senhor Deus, esperando o teu retorno. Mas nós entendemos, Pai, que o Senhor pode atuar em cada um dos nossos corações, Pai, fazendo com que a gente saia daqueles momentos tristes da nossa vida, daqueles momentos de lutas, para vivermos, Senhor Deus, a alegria da salvação, de nos mantermos felizes, porque já somos salvos, temos o Espírito Santo conosco. E o fruto do Espírito Santo, ele revela alegria, paz, Senhor Deus, amor, esses sentimentos que nós entendemos que só o Senhor pode promover em nosso coração e pode gerar na vida de cada um que crê no Senhor. Muito obrigado por esse encontro. Continue nos abençoando, nos direcionando e que nós possamos viver a plenitude do Senhor, também reconhecendo, Pai, que aquilo que não sabemos pedir, que o Senhor venha com a tua intervenção gloriosa, com as tuas misericórdias que se renovam cada manhã, atuando em nossas vidas. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido, que nós possamos nos encontrar no próximo semana para adorar e glorificar o Senhor. Uma ótima final de semana, né? E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.